Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. O Pai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos construir a nossa verdadeira felicidade através da evolução espiritual. Hoje temos junto conosco uma pessoa muito querida, que é a irmã que não nasceu da minha mãe, mas é do coração. Maria Júlia, a Julinha. Olá, amigos, que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E temos também Guilhermina, a nossa companheira. Que bom que continuamos aqui, possamos estar juntos. E hoje vamos estudar duas perguntas do tópico Penas Temporais, que faz parte do capítulo 2º do livro 4º de O Livro dos Espíritos. E as perguntas são 984 e 985, tá, do Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos estudando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Então vamos formular a primeira pergunta à nossa Julinha, porque afinal de contas é tanto tempo sem contato aqui fazendo o programa conosco que temos que dar as boas-vindas, né? Então, pergunta Kardec aos espíritos: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Aí os espíritos respondem a Kardec: não. Como já dissemos, são provas impostas por Deus, o que vós mesmos escolhestes como espírito, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for nesta existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo, muitas vezes sofre. É o passado que os pune. E aí tem uma referência, quem quiser depois pesquisar melhor, a pergunta 393. A pergunta 393 se refere à questão do esquecimento do passado. E como é uma pergunta bastante extensa, nós não vamos ter tempo de estudá-la conforme deve ser estudada. Bom, mas nessa questão, o que os espíritos respondem a Kardec? Que não, nem sempre o que nós estamos passando na nossa existência é referente àquela vivência que estamos, né? Até porque senão, como é que se explicaria uma pessoa que leva uma vida regrada, uma pessoa que é boa, bondade mesmo, e passa tantas vicissitudes que a gente não entende, né, como é que a pessoa sofre. Então seria injusto, né? Se a pessoa é boa, seria uma injustiça, teoricamente, a pessoa está sofrendo. Para nós, o mais plausível seria que quem é ruim, né, que as pessoas que a gente analisa como maus, que sofressem, não os que são bons. Então, se eles não fizeram nada, aparentemente, nessa existência, que levasse aquilo, só pode a explicação que é que em outra existência, porque, como eles nos falam, tudo que fazemos, de certo ou de errado, é julgado, vamos assim dizer, é analisado por Deus.
E aquilo que vai contrariar leis divinas, nós vamos sofrer consequências. Assim como eu faço um ato bom, eu vou receber coisas boas, assim quando eu pratico algum ato errôneo, eu vou ter as consequências, né? Tudo na vida é o retorno daquilo que eu faço. Então, só tem essa explicação realmente. Eu, no passado, com menos esclarecimento que eu tenho agora, com menos, né, não é que seja agora, seja evoluída, não é isso, mas eu era pior do que eu sou agora. Então, eu fiz muitas coisas que contrariaram as leis divinas e agora eu venho para ressarcir essas atitudes que eu tomei no passado, para aprender que não se deve fazer isso. Não? Tem estava aqui raciocinando em cima do que os espíritos nos explicaram, né? E uma coisa interessante, nós escolhemos, na maioria das vezes, ainda não reencarnados, ainda enquanto espíritos, nós temos a opção, a possibilidade, quando possível, de escolher aquilo que viremos a passar na próxima encarnação. Então, na verdade, Deus é fantasticamente bom, que não nos permite lembrar, porque seria muito doloroso que você sofreria 2 vezes. Você, ao tomar conhecimento no mundo espiritual das tuas faltas, e você optar por tentar saudá-las, e você lembrando disso, a coisa seria muito mais sofrida. E Deus permite, então, que nós não nos lembremos disso. Mas ele coloca aqui, realmente, jamais fica impune a infração da lei de Deus. E, sobretudo, da lei da justiça. Aí ele coloca, se não for nessa, vai ser na outra. Agora, uma outra coisa que não está aqui, mas adiante a gente vai ver, que não necessariamente você precisa pagar apenas com sofrimento. Você pode trabalhar. Você pode fazer coisas positivas. Você pode aumentar o teu crédito, vamos colocar assim. Você tem um débito junto à lei de Deus, você pode, ainda nessa existência, tomando consciência de que você pode não lembrar, mas você tem consciência que você tem débitos. Então, você pode aproveitar o tempo que você tem, e em tempos de hoje, nós estávamos conversando exatamente, está muito, muito claro isso, você pode aproveitar o teu tempo hoje, fazendo o teu melhor, se desdobrando em prol do outro, fazendo o que é possível naquilo que te cai às mãos, da possibilidade de servir. Nem que seja exercendo a paciência, nem que seja exercendo a tolerância, nem que seja fazendo alguma coisa que vá ser positivo para alguém. Eu acho que é uma boa oportunidade em discutir isso nesse tópico. Mesmo porque Deus não pune. Sim. Deus educa. Uhum. Claro. Ou seja, veja bem, vamos parar e pensar. Aquilo que a gente passa por experiência, é interessante que nós temos o hábito de dizer assim, poxa, eu joguei pedra na cruz, por que eu passo por isso? Sim, aí é aquele negócio, eu costumo dizer que se alguém me diz isso, se você jogou pedra na cruz, eu acho que eu calibrei a pontaria. O negócio é esse, porque a gente sabe o quanto tem de compromisso em termos de vida espiritual. Uhum. O negócio é esse. Isso é um fato. Não é uma ficção. Não é uma coisa de imaginação. Agora, o que se espera da lei divina para cada um de nós? Que nós continuemos os mesmos que sempre fomos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, preguiçosos, ou que nós mudemos de paradigma, que nós mudemos a nossa atitude e busquemos dentro de nós esse brilho da divindade, que é um fato, não é uma coisa assim relativa. É um fato absoluto. A justiça divina existe, a misericórdia divina existe, e a oportunidade de caminhar e evoluir e de conquistar valores morais está aí, à nossa volta. E de preferência que a gente também não acrescente mais o débito, né?
Exatamente. A gente não aproveita só para pagar o que está devendo, não. A gente não aumenta mais um bocadinho, não. Tenta aumentar a conta. Eu posso dizer o seguinte, Guilhermina, veja bem. Os espíritos não nos ensinam da maneira coercitiva. Tá? Eles não são aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, não faz de novo, porque senão você vai estar mais comprometido diante da lei. Não precisa dizer também, né? Ou pelo menos não precisaria dizer. Veja bem, nós estamos aqui quase no final do livro. Já estudamos o suficiente a respeito das leis divinas. Veja bem, nós chegamos a na pergunta, nós somos referidos à pergunta 393, que nos fala do esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é uma expressão de misericórdia divina. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha memórias a respeito de 3 encarnações anteriores, porque ele inclusive escreveu livros a respeito disso. O Dona Ivone Pereira. Os 3 livros, A Alvorada do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, são livros em que a personagem principal é ela. E no Recordação da Mediunidade ela relata isso. E nós sabemos que existe um livro que ainda não foi editado, nós não vamos ter oportunidade de ver, porque só vai ser editado depois de 2050. O original está na FEB. Por que isso? Para que não interfira com o livre-arbítrio dos espíritos que ainda estão encarnados e que participaram desses dramas. Ou seja, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Ele deixou que uma médium que teve compromissos reencarnatórios muito sérios do passado trouxesse a própria história para que nós pudéssemos refletir. Ou seja, ela pagou como trabalho? Pagou, mas foi um trabalho árduo. Caramba! Eu não gostaria, digamos assim, eu não tenho estofo bastante para poder passar por essa experiência. Então, a gente para e pensa e reflete que a têmpera de aço dessa criatura nos deve servir como exemplo, assim como a bondade do Chico Xavier. O negócio é esse. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu acho que os nossos ouvintes já devem estar meio saturados de me ouvir falar a respeito de Dona Ivone Pereira. Mas é porque a obra dela, embora seja uma obra reduzida, o número de títulos é pequeno, comparado, por exemplo, com as obras de Divaldo Pereira Franco, com as obras de Francisco Cândido Xavier, nós podemos dizer que, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, que ela psicografou, é uma enciclopédia de pós-graduação de doutrina espírita, para nossa reflexão. E eu cansei de ver pessoas que dizem assim: olha, eu não consegui ler esse livro todo, me incomodou de tal maneira que eu não consegui ver tudo. Então, até hoje não consegui ver tudo. Você vê. E realmente, cada página daquele livro é, digamos assim, uma espécie de chapuletado no cangote, assim, tipo um pedala Robinho. Vê se aprende, pá! Vê se aprende, pá! Ou seja, os espíritos nos dão materiais para reflexão que são infinitos. Essa obra é de um peso tamanho que não dá para ignorar.
E a dona Ivone passou a vida inteira lidando com os suicidas, auxiliando a que aqueles pudessem ir adiante durante uma vida inteira. Eu não posso deixar de citar uma pessoa que passou a vida inteira servindo, e que quando alguém elogiava, ela dizia: eu sou uma pecadora, eu tenho noção do que é que eu fiz, eu estou tentando, meu filho, me falou, não me elogia não, tá? Ela falou comigo isso, não elogia, porque eu sei o que eu fiz. Então, como eu disse, eu sei o que eu fiz, eu calei a boca, procurei escutar o que ela tinha para falar. E o que ela falou, é interessante que eu só estive com ela uma ocasião, foi um período de diálogo de mais ou menos 40 a 50 minutos. Mas foi material bastante para poder refletir. Na pergunta 985, a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Guilhermina. É a consequência de sua depuração, visto que, à medida que os espíritos se depuram, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenha despojado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, para então gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Antes de ler o comentário, é interessante que ele pergunta se a reencarnação da alma num mundo menos grosseiro, naturalmente ele não está falando do nosso, seria uma recompensa, dependendo do ponto de vista, pode até ser, né? Se seria uma recompensa, se a reencarnação dessa alma num mundo menos grosseiro do que foi o anterior, seria uma recompensa. E aí os espíritos são muito claros. É consequência da sua depuração. Ou seja, na medida em que nós nos depuramos nas encarnações em que estamos, em que vivemos, em que passamos, nós passamos a, vamos dizer assim, ter, muitas aspas, o direito, a possibilidade de encarnar em mundos mais perfeitos, até que nós tenhamos despojado totalmente da matéria e se lavado das impurezas, o que significa o seguinte: só depende da gente. E não é um prêmio, é uma possibilidade de você reencarnar em mundos mais evoluídos, consequentemente com melhores condições de trabalho, com mais condições de fazermos o melhor em termos de bem, em termos de próximo, e com isso, consequentemente, continuarmos a nossa elevação. Não é uma questão de presente, de prêmio. Ganhou um prêmio porque foi bonzinho. Não. Você se melhorou, vai ter condição de trabalhar melhor num mundo com melhores condições. É um processo de conquista. Exato. Conquistar possibilidade de fazer o melhor. Se você não fizer o esforço, não vai cair na mão. Você não vai ter o mérito. Aí temos o texto aqui. Nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e menos intensos os sofrimentos físicos. Os homens desconhecem as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos um dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio nem de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho, do egoísmo e que constituem o tormento da nossa existência terrestre. Olha que interessante. Então, nos mundos onde a existência é menos material, ou seja, quando a gente tem menos necessidades grosseiras e físicas, aí os sofrimentos, obviamente, também são menos físicos. No mundo em que você não sente fome, onde você não sente sede, onde você não sente cansaço, onde você não tem necessidades, muitas aspas, de estar bem, de estar maravilhoso, porque senão eu não consigo andar, porque eu não consigo fazer. Aí quando eu vejo sobre isso, eu lembro de Altivo Pereira. Né? Altivo Panfito. Que se analisarmos em termos de necessidade de cada um de nós, meu Deus,
E, no entanto... Você está falando do Aurino Costa. Aurino Costa, desculpa, Aurino Costa. Estou pensando, estou com ele na minha frente aqui, pensando. Aurino Costa tinha, em termos de aspas, muitas aspas, necessidades muito maiores do que as nossas. E, no entanto, viveu uma vida... de serviços, com todas as necessidades possíveis. Amazonas Hércules é um outro também, que acho que veio para nos mostrar, digo aqui, ó, presta atenção. Luiz Antônio Mileco. Exato. Então nós temos a oportunidade de termos esses exemplos nesse mundo grosseiro que a gente vive, dizendo que as nossas necessidades são relativas, extremamente relativas. E, no entanto, as possibilidades de trabalho, as possibilidades de fazer o bem, as possibilidades de diminuir um pouco as nossas, aspas, necessidade, olhar menos para o nosso umbigo e olhar mais para a necessidade do outro, e volto a dizer, em termos de hoje, ser muito fácil, ser muito tranquilo, é uma prova de que a gente tem ou não condições de tentar existir e ir para um mundo melhor. É mais ou menos isso. É interessante, existe uma referência aqui que nos envia, o próprio Kardec nos relata aqui, para as perguntas 172 a 182. Essas 10 perguntas fazem parte de um tópico chamado Encarnação nos Diferentes Mundos. Exato. Tá? No tópico Pluralidade das Existências, que é a expressão máxima da boa vontade e da misericórdia divina a nosso favor. Deus nos permite corrigir os erros do passado através de novas experiências e com o esquecimento do passado também. Mas é interessante observar que evoluir para um mundo, que aí nós diríamos, vamos colocar assim, melhor. E aí, melhor como? Melhor o quê? Melhor o quê? Tá? Significa viver num dolce far niente, tá? E viver num lugar paradisíaco, onde nós não tenhamos que lidar com as dificuldades materiais de alguma maneira. Ou será um lugar onde as oportunidades de trabalho e de serviço serão muito grandes, mas dentro de um outro padrão, dentro de um outro paradigma. Porque, por exemplo, se você vive num mundo onde uma criança não fica órfã, porque todos gostam de crianças. Se a criança fica sem os pais, ela não vai para um orfanato. Alguém vai assumir o encargo de cuidar e de educá-la. Aonde não existe a consideração de mensurar um homem pelas posses materiais, mas pelos valores morais que ele demonstra. E aí a coisa muda completamente de aspecto, muda completamente de figura. Ou seja, é sempre uma questão de mérito, de conquista moral. E aí é o caso de cada um de nós avaliar o quanto já conquistou em termos morais. Eu acho que é bom a gente refletir bem a respeito disso. Eu vou encerrar o nosso trabalho de hoje com essa consideração, porque ainda vem mais coisa aí para a gente estudar na próxima semana. Então, que fiquemos com isso para a nossa reflexão. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos estudar a prece para afastar os maus espíritos. É uma prece que Kardec vai nos propor para nos manter um pouco, vamos dizer assim, livres da influência desses irmãos que eventualmente podem nos causar alguns transtornos. E no caso deste assunto, nós já estudamos isso várias vezes aqui no próprio decorrer do estudo do programa, do estudo do livro. Então eu tenho certeza que Kardec vai nos relembrar de tudo que foi estudado. Para fazer para nós, então, esse estudo, está aqui conosco a Marta Batista, como é sempre, e na técnica, o Pablo. Vamos então dar início, Marta. Boa noite para você. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então prosseguir com a coletânea de preces espíritas. E hoje a prece é para afastar os maus espíritos. Nós estamos na segunda categoria de preces, e nessa segunda categoria, que é preces por si mesmo, nós então vamos ver aqui, nós vamos professar para que os maus espíritos possam se afastar de nós. A citação bíblica que inicia o tema é a seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do copo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós, por fora, parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Então, antes de nós iniciarmos o prefácio, que Kardec vai trazer para nós alguns elementos importantes que vão nos alicerçar, né, para entendermos melhor o mecanismo da prece que nós devemos proferir para afastar os maus espíritos, o que nos chama a atenção é por que Kardec iniciou com esta citação bíblica, que é uma citação em Mateus. E por que nessa citação específica, na qual ele destaca, Jesus destaca, segundo Mateus, os fariseus hipócritas e os escribas, que eram, na verdade, aqueles que se colocavam, né, de forma hipócrita. Então é uma pergunta que fica para nós, porque essa citação ela chama atenção justamente, né, dizendo que aqueles que são hipócritas, né, que têm uma aparência de limpeza e de pureza, mas que por dentro estão cheios de podridão, e ele faz uma analogia com os sepulcros,
né, dizendo que dentro que eles têm pessoas que estão em decomposição, né, seres, corpos que estão em decomposição. Mas os sepulcros são todos caiados periodicamente, né, pintadinhos de branco, para que deem uma aparência de limpeza. Então, ele destaca a seriedade, a gravidade do papel dos hipócritas, ou seja, aqueles que falseiam situações. Falseiam de tudo, né? Falseiam ser realmente religiosos, falseiam serem pessoas sérias, quando na verdade muitas vezes são pessoas levianas, e os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, ele já estabelece aqui uma gravidade, né? Ele diz que os espíritos, eles nos influenciam muito, e essa influência é maior do que podemos supor. E ele diz, para falar a verdade, né, são eles que normalmente, frequentemente, vos dirigem. Então, a influência dos espíritos sobre os espíritos encarnados é muito grande. Então existe um intercâmbio, somos seres interexistentes, né, que estamos sempre em contato, como dizia o professor Herculano Pires, com os dois planos. Mas ele diz aqui que normalmente, frequentemente, são eles que nos dirigem. Ora, mas sabemos também, pela lei de afinidade, que eles não poderiam nos influenciar se eles não fossem, digamos, chamados ou imantados a nós. E quem realiza isso? Somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas equivocadas, né? Ora, então fica claro para nós que a responsabilidade maior desses maus espíritos se aproximarem de nós, cabe a nós. Cabe a nós não atrairmos espíritos que possam ser maus e que venham a nos influenciar, como ele diz aqui, e nos dirigir de uma forma negativa. Queremos sim espíritos que nos influenciem e que nos encaminhem, que nos mostrem um norte, mas que sejam espíritos bondosos. Se pelo menos não são espíritos superiores, que sejam espíritos bondosos pelo menos, que possam nos bem inspirar e, sobretudo, que nós estejamos em sintonia constante com o nosso anjo guardião, que este sim é um espírito superior. Então, é importante a gente entender isso, porque senão a gente vai achar que o espírito desencarnado que está nos influenciando negativamente é sempre por responsabilidade dele, por culpa dele, quando não é. É ao contrário. Nós é que temos essa responsabilidade. Os nossos pensamentos e as nossas escolhas equivocadas estão atraindo esse tipo de espírito, que são maus espíritos justamente por não professarem a lei divina, não realizarem a lei divina. Então, o que nós temos que concluir daí? Que cabe a nós termos uma nova conduta, um novo código ético moral, que é o código ético do Cristo, para que então as nossas escolhas sejam corretas e, logicamente, a gente venha a atrair somente os bons espíritos. Mas para isso é importante que a gente entenda, né, o que é, na realidade, fundamental para que a gente saiba, né, como agir e ter esse critério, né, de um código ético moral, que é o código do Cristo, para guiar e ser o norte da nossa vida. Mas nós temos que pensar, quando nós nos reportamos a essa ideia, de que ele fala dos hipócritas, né? Ele cita aqui como sendo o exemplo daquele que atrai os maus espíritos, os hipócritas, aqueles que falseiam as suas existências. E o que a gente pode fazer para não ser um hipócrita? Ser aquilo que nós realmente somos. Mas para você ser o que realmente você é, e se conhecer, e reprimir, né, aquelas más tendências, você precisa de quê? Se conhecer.
Então, o autoconhecimento, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 919, como Santo Agostinho nos falava, é que vai ser o orientador e o facilitador para que você saia dessa condição de ignorância dos teus erros e das tuas más escolhas. E aí, a partir disso, você poder, então, ser uma pessoa que, se conhecendo, você passa a ter atitudes mais coerentes com aquilo que você professa, com aquilo que você fala, né, e prega. Então vamos ver o que Kardec nos diz no prefácio. Ele fala: os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é suficiente pedir, nem mesmo mandar. É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Os maus espíritos pressentem as chagas da alma, como as moscas pressentem as do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar os insetos, limpemos também a alma das suas impurezas, para evitar os maus espíritos. Então, fica claro aqui que nós precisamos mudar os nossos pendores, precisamos afastar, neutralizar aqueles vícios do passado e passarmos a ter, como o Antônio gosta sempre de falar, gosto diferente. Então, se esse gosto, se mantiver igual, você vai continuar atraindo os maus espíritos, que seria como se fosse a sujeira atraindo os insetos, as moscas. Então é importante que a gente esteja atento a isso. Mas, de que maneira que a gente pode fazer isso? Na questão 885 de O Livro dos Espíritos, 895, ele diz, Kardec diz: a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O interesse pessoal. Então, esse daí já é um norte para nós. Sabermos que o interesse pessoal vai sempre nos atrapalhar e ele é aquele, além de todos os vícios que nós conhecemos, o que pode nos levar para o caminho errado. Então, como nós falávamos, o interesse pessoal é sempre aquele que vai, a parte dos vícios e os defeitos comuns que todos sabem e conhecem, seria aquele que iria nos conduzir para a porta larga. Então ele diz, os espíritos respondem para Kardec: as qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, fica claro aqui para nós, que uma forma importante de nós construirmos uma condição moral real, que seja verdadeira e que saia daquele padrão do falseamento, como nós vimos aqui, que é aquele sepulcro caiado, mas dentro cheio de coisas podres, é justamente a gente começar por essa parte que é a principal. Mas para que você realize isso, é preciso que você detecte que realmente você tem, eventualmente, atitudes que visem o interesse pessoal. Mas para detectar isso é aquilo que nós falamos. Precisamos, todos os dias, fazermos um autoquestionamento, como nos recomenda Santo Agostinho, para que ao final do dia, então, você
se pergunte, será que eu prejudiquei alguém? Será que eu fiz alguma coisa que era contra as leis divinas? Enfim, você fazendo esse auto-questionamento, você vai acabar diariamente, é mais fácil, porque se você fizer semanalmente, é mais difícil de você lembrar o que você fez de bom ou de ruim, né? Então, diariamente é mais fácil, porque você foi ali no dia, aquilo está fresco na tua memória, e você pode conseguir detectar. E fazendo essa pergunta, logicamente, você está demonstrando aos espíritos superiores que você realmente quer se modificar, que você quer uma mudança real na tua vida. E esse desejo sincero de uma real mudança, com certeza é um desejo que já caminha na contramão desse falseamento, desse sepulcro caiado. Ora, se ele caminha na contramão desse falseamento, evidentemente que você vai ter o quê? O amparo dos bons espíritos. Porque mesmo que você não faça uma prece oficial, como a gente conhece normalmente, você está demonstrando pelo teu interesse de realmente se transformar e modificar e detectar os teus defeitos. Claro que você está demonstrando que de fato você quer uma mudança significativa. E claro, esse desejo, né, sincero e puro de uma mudança e de uma transformação profunda, evidentemente vai atrair o concurso dos bons espíritos que irão te auxiliar a detectar, mesmo que muitas vezes até então você não tivesse percebido certos defeitos e certas falhas de comportamento, eles vão te auxiliar a detectar. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no quarto capítulo, que trata do inferno, os espíritos nos dizem, e Kardec nos fala o seguinte: ele vem mostrando para a gente a visão de um inferno, e ele diz que é mais fácil, né, nas analogias feitas por Homero e por Virgílio, e também Fenelon, quando trata do Telêmaco. E olha o que ele nos descreve, né, quando ele fala do inferno e quem ele viu ali. Logicamente, nós espíritas sabemos que o inferno, para nós, vai ser tratado aqui como algo que é temporário, que tem uma ideia de definitivo pelo grau de sofrimento pelo qual você está mergulhado. Mas a gente sabe que tão logo você se arrependa do fundo do coração, olha aí mais uma vez o caminho oposto da hipocrisia. Tem que ser sincero mesmo. Você de fato quer, de fato, se modificar. Então, ele diz aqui: viu primeiramente quem ele via, né, no inferno, padecendo aquelas agruras do inferno. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Quer dizer, tudo o oposto da sua verdadeira essência, né? Quer dizer, pessoas que falseavam as suas vidas. E ele diz: aí notou muitos ímpios hipócritas, quer dizer, pessoas que agiam de forma errada, contrariamente às leis divinas, e que além de ímpios, eles eram hipócritas, que simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos. Os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais acelerados de todos os homens. Então, o que a gente deduz aqui? Que na realidade, né, a gente pode não estar ainda conseguindo ser aquele verdadeiro espírita como nós gostaríamos, né, de já estar vivendo essa realidade, mas que pelo menos a gente seja um espírita, ainda não é o verdadeiro espírita, mas é aquele espírita que está tentando ser um bom religioso. Então isso é que é o importante, é que a gente não falseie, que a gente não finja, que a gente não se mostre como aquilo que nós não somos.
né? E que a gente não utilize, não manipule as pessoas ou as situações para o interesse pessoal. Então é isso que é importante que a gente perceba. E aqui então Kardec segue dizendo: como nós vivemos em um mundo em que os maus espíritos existem em grande número, as boas qualidades do coração não nos colocam livres das suas investidas, mas nos dão forças para resistir a elas. Olha que coisa interessante. É a ausência total de misticismo, né? O que Kardec apresenta aqui. Ele diz que boas qualidades do coração não nos colocam livres das investidas dos maus espíritos, mas nos dão forças para resistir a elas. E a prece, então, é a seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me protejam contra eles. Espíritos maléficos que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos que os enganais. Ora, se nós também formos falsear a nossa vida, nós vamos atrair espíritos enganadores, não é verdade? E ele segue: espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos rejeito com todas as forças da minha alma. Fecho os meus ouvidos às vossas sugestões e peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me amparais, dai-me forças para resistir à influência dos maus espíritos e o entendimento necessário para não ser ludibriado por suas trapaças. Livrai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração a inveja, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são portas abertas ao espírito do mal. Então, o roteiro para nós, quando ele nos apresenta a antítese, aqui na citação bíblica, quando ele fala da hipocrisia, é então o roteiro para que nós afastemos esses maus espíritos, é a caridade e a sinceridade. Porque só dessa maneira nós conseguiremos ter força moral suficiente para nos livrarmos e resistirmos dessas más influências. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, é importante esse lembrete, né? Pois é, que podemos chamar assim, que Kardec faz aqui nessas preces por si mesmo. As primeiras ele fez para os anjos guardiães, né? Aqueles que estão a favor, digamos. E agora a segunda ele faz para afastar os maus espíritos, aqueles que estão contra o nosso trabalho. E nas duas vezes ele mostra como devemos fazer para atrair os bons espíritos e afastar os maus espíritos. E que no fundo, a prece que nós temos que fazer é para pedir forças para resistir às tentações que eles vão propor para que nós entremos na conversa deles, né, na cantilena deles. E é o que Kardec pede aqui: bons espíritos que me amparais, referindo-se àqueles espíritos da prece dos outros programas que nós fizemos. Dai-me forças para resistir à influência dos maus espíritos. Ora, para resistir à influência é você ter força para, assim, não ceder às tentações. Inclusive no próprio Pai Nosso, também nós pedimos a Deus essa mesma força. É do que realmente todos nós precisamos para poder encarar as dificuldades que se apresentam. Nós sozinhos realmente não temos força para impedir de acontecer aquilo que já está programado por causa do nosso descumprimento da lei no passado e as novas complicações que são trazidas por esses espíritos, que são atraídos pelos nossos comportamentos, pelos nossos defeitos, digamos assim, que é a prece que nós vamos estudar no programa sequente. Então está seguindo aquela ordem. Kardec está nos mostrando, prece a prece, a maneira de nós nos afastarmos dessas situações de forma a poder nos concentrar em cumprir tudo aquilo que nós nos comprometemos de cumprir na existência que ora estamos vivenciando. Então, como nós falamos desde o começo do estudo do livro aqui, são preces que nos ajudam
a viver melhor, viver de forma menos desagradável. E que não necessariamente precisam ser exatamente com as mesmas palavras, mas nós temos que ficar com esse foco. Fazer prece pedindo ajuda dos anjos guardiães e prece para ganhar força para nos afastar dos anjos rebeldes, digamos assim, que nos atrapalham o nosso dia a dia. Mas por hoje, Marta, nosso tempo já está se esgotando. Vamos ficando então por aqui, desejando a todos vocês muito boa noite e muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.